Vamos orar para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 32, Salmos 95 e Atos 19. Obrigada, Senhor, pela palavra. Pai, obrigado por cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra agora. Senhor, que haja libertação, que haja transformação, conversão, Pai. Que sejamos convencidos, Jesus, de tudo que precisamos nos arrepender e deixar, Pai, e seguir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como a garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é ele o pai de vocês que os criou? Não foi ele que fez os céus e estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhe contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número de filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele os estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com o mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com a colhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jerusalém não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: Eu os abandonarei, veremos o que será deles. Pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meu ciúme, adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei a calamidade sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o vento das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará a morte. Dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança entre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou, o Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo, seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas! Ah, se soubessem o fim que os espera! Como poderia uma pessoa só perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles nem vem da videira Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei em meu tesouro?
A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos. Quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e o socorram, que eles lhes deem um abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo. Quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue, e minha espada devorará a carne. O sangue dos massacrados e dos prisioneiros, e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra do seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa, tomarão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba no monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Ó, e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas, por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Salmos 95. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei a minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano.
Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia, antes de ir a Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou diante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata no templo para a deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a todos aos outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que essa deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado, do qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo gritava, e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal, pedindo silêncio, e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma outra queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Louvado é teu nome, Pai, santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Que onde a sua palavra chegar, Jesus, que haja clareza do Espírito Santo, que haja paz do Espírito Santo. Onde a sua palavra chegar, Pai, que haja transformação, vida, restauração. Onde essa palavra chegar, Pai, que haja renovo, Pai, conversão.
Que haja libertação, que todo espírito imundo, Pai, que está aprisionando as pessoas, os deixe em nome de Jesus. Que a cegueira espiritual, surdez espiritual, saia agora em nome de Jesus. Que as pessoas sejam livres, Pai, para que possam te ouvir, para que possam ouvir a palavra, Senhor, entender e obedecer. Em nome de Jesus. Amém.